Chegou uma coisa muito especial que eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo. Consegui, entrei finalmente depois de horas, quando eu fui perceber que eu tava colocando a matrícula errada. Acontece, né? É isso que acontece com a sua mente quando você tem 3 módulos pra estudar e uma semana antes da prova. Galera, eu tô... Pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade de marketing e, gente, é muito complexo, muito complexo. Tipo assim, é de boa, não é umas coisas muito de outro mundo, mas é muita teoria, Mas, graças a Deus, tá de boa, tô indo, né? Tô entendendo aí as paradas. Deixa eu ver aqui... Minha força desperta, musculatura, testada. Mano, esse negócio... Videoaula não aparece. Não aparece, tentei iniciar o estudo dessa disciplina, uma vez que eu falei e não apareceu vídeo permanece. Gente, falta de respeito é essa. Já me chamar, falei no WhatsApp, semana passada foi resolvido. Quero um cancelamento em massa, ou denúncias, ixi, não consigo ver os vídeos, não aparece o vídeo não aparece. Isso aí realmente tá acontecendo aqui, eu não tô conseguindo acessar o vídeo. E acontece, né? Ok, deixa eu ver se... Ainda bem que eu não dependo muito dos vídeos, eu prefiro mais o e-book do que as videoaulas. Sério, eu não consigo entender nada de videoaula, nada. Só consigo por e-book, só lendo, cara. Não consigo nada por videoaula. O e-book também não tá pegando. Agora apareceu, gente. Agora apareceu, deu certo agora. Mas eu não vou fazer agora nada da faculdade, eu vou descansar um pouco. Óbvio, lógico que eu tô muito cansada das coisas do trabalho. E mais tarde eu faço os negócios da faculdade, tá? De boa, tá tranquilo. E eu vou assistir One Piece, é óbvio, lógico. Porque o meu mangá de One Piece chegou, o volume 103. E eu quero assistir exatamente dessa parte aí. Só que não é esse episódio ainda, então eu vou dar uma mini procurada aqui. É quando eles estão enfrentando o Kaido e o LOL e o Kid estão enfrentando a Big Mom. Eu já quero saber quais essas partes, né? Final. Absolute Cinema. Já era. Isso mesmo. A justiça foi feita. Agora deixa o resto com o inferno. Uma coquinha geladinha. Assistindo meu anime favorito. Tá, poxa, menor. Mano, essa lealdade que existe entre o Zoro e o Luffy, mano, é surreal. Eu gosto muito, de verdade. Eu ia até fazer um videozinho sobre isso separado, mas aproveitando que a gente já tá aqui, então vou falar isso pra vocês, que é porque o Zoro, ele é o meu personagem favorito, né? O Zoro, tenho outros, mas ele foi o primeiro, então... Porque o Zoro, ele é muito leal ao Luffy. E eu também acho que a nossa lealdade a Jesus deveria ser assim. Eu digo isso por mim, porque às vezes a gente tinha que ter essa lealdade que o Zoro tem com o Luffy. Independente da circunstância, independente da dor que ele tá sentindo, sabe? Ele se coloca à disposição do capitão dele, ele se coloca na frente, sabe? Teve um momento aqui que o Kaido, ele ia dar um golpe direto no Zoro. E o Luffy se colocou na frente com o hack dele e parou lá o bagulho. E... será que a gente realmente está disposto a se sacrificar por Jesus? Será que a gente está disposto a se colocar no campo de batalha por Jesus?
entendeu? Porque muitas das vezes a gente só pensa em nós, nos nossos próprios desejos egoístas, nas nossas próprias vontades, e a gente não se coloca no lugar de Jesus. A gente não é leal, a gente só faz o que for bom pra gente, a parte que nos toca, que for boa, que for positiva, a gente aceita, entendeu? Tudo que for trazer benefício pra gente, a gente quer. Aquilo que vier pra poder trazer dano, a gente não quer, a gente rejeita. Só que na verdade não deve ser assim, né? Porque aceitar a Jesus, se entregar a Jesus, exige muitas cláusulas serem cumpridas, né? E uma delas é a do sacrifício. Nós temos que estar dispostos a morrermos, né? A morrer, fazer as nossas vontades carnais morrerem por causa de Jesus. Coca-Cola gelada, supimpa, maravilha, beleza. Agora, Coca-Cola gelada com gelo. E hoje, sabe o que aconteceu hoje, galera? Eu vou compartilhar isso com vocês porque eu não costumo muito fazer isso aqui no canal, na verdade, né? Nem no outro canal, o Christian Vivian, eu também não costumo falar muito assim sobre o que acontece durante o meu dia, então eu vou comentar com vocês aqui, né? Que hoje eu tava me sentindo muito mal. Tava me sentindo um pouquinho mal. Tipo assim, eu tava com um pouco de sono. Já começa por aí, porque eu tava com muito sono de manhã, muito sono mesmo, porque na noite anterior eu tava de boa, tranquila. Mas sabe quando você deita na cama, você não consegue dormir, você não tá conseguindo dormir? Você só fica virando de um lado pro outro. Eu já falei com Jesus, já conversei com Jesus sobre isso. Hoje de manhã, quando eu fui trabalhar, eu tava conversando com Jesus, né? Só que eu tava conversando umas ideias, entendeu? Muito egocêntrica, falando só de mim. Orando e falando só de mim, meus sonhos, minhas vontades, meus desejos e... Jesus, é como se eu imagino como se Jesus estivesse sentado do meu lado, só olhando assim pra mim, tipo... E tem mais alguma coisa? Antes de eu poder me retirar, porque até agora você só falou de você. Eu me senti um pouco assim, meio mal. Meio mal não, né? Porque depois eu tava vendo uns negócios, Deus foi tocando no meu coração, né? O Espírito Santo foi tocando no meu coração e eu fiquei pensando nisso. E aí eu pensei, cara, é verdade. Eu não tô mais na mesma sintonia que eu tava. Eu não tô mais buscando a Deus como eu tava buscando. O meu desejo de buscar Deus diminuiu muito, galera. Muito mesmo. Tipo, não é que eu não quero mais Deus, só que não tanto quanto antes. Ainda eu estou indo pra igreja, né? Eu sou tecladista, então pra mim é normal. Mas sabe quando você tá fazendo alguma coisa pra Deus? Não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer. Mas sabe quando você tá fazendo uma coisa pra Deus que você sente que é automática? Pois é. Ultimamente eu tô sentindo isso, só que eu quero deixar esse vídeo aqui como uma lembrança de um momento onde eu vou passar por esse momento. E você, se você estiver passando por esse momento, você vai passar por esse momento também, tá? A gente vai conseguir passar. E a nossa vida com Deus, ela é muito altos e baixos, né? Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo. E você sabia que Deus mora lá em cima, mas Ele também mora lá embaixo? Nos nossos momentos altos e nossos momentos baixos. Tudo que a gente precisa fazer é nos esforçarmos, né? Nos esforçarmos. Nossa, trava a língua. Permanecer. A gente tem que continuar. Independente dos vilões que aparecerem na nossa frente. Como o Luffy. Tantos vilões terríveis que já apareceram no caminho dele, né? Já apareceram no caminho dos chapéus de palha. E nem por isso ele não desistiu. Não importa o quão forte o cara aparecesse, entendeu? O chefão dos chefões. O Kaido e a Big Mom foram um exemplo muito óbvio de... E a gente pode pensar que isso é um Kaido na nossa vida. Porque eu acho que esse é o que vai definir mesmo se a gente vai sair desse lugar ou se a gente vai morrer nesse lugar. Porque é uma coisa que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Esse gigante, esse monstro, esse Kaido, esse imperador que ele aparece em momentos assim... Ele não aparece de uma hora pra outra, a gente sabe perfeitamente disso. Eu sei, e você também sabe. Às vezes a culpa é nossa mesma de ele aparecer, né? Geralmente, normalmente a culpa é nossa, né? Deste imperador aparecer. O imperador do nosso foco, da nossa atenção, né? Ele vem pra nos distrair. Hoje Jesus falou pra mim que eu tô muito distraída.
E eu concordo plenamente com ele. Por quê? Porque hoje, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu fiquei andando que nem uma doida. Eu fiquei andando pela casa que nem uma doida. Eu também não sei o que, nem por quê, mas eu parei, eu falei, calma, respira. O que você tá fazendo? E agora eu tô sentada aqui exatamente por causa disso, porque eu tava andando demais. Eu fui na casa da minha avó, são só algumas escadas da minha casa. Eu tava no computador fazendo os negócios da faculdade, tentando resolver lá, já entrando no site lá. Eu ia gravar o review do mangá que eu comprei, só que eu vou gravar no finalzinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes, porque como eu sou maravilhosamente ansiosa, não sei esperar as coisas, eu já abri e eu achei maravilhoso. É muito bonito, sério, a capa é muito colorida, muito bonita. Eu não tinha ainda um mangá de One Piece. Eu falei, mano, eu preciso ter um mangá de One Piece. Por que que eu tenho mangás aleatoriamente desconhecidos e não tenho um mangá de One Piece? Vou comprar. Comprei o mangá de One Piece. E me desculpem porque eu mudei o foco dessa conversa muito rápido. E a gente precisa derrotar esse imperador. Voltando pro foco rapidão também, da mesma forma que a gente saiu. A gente precisa derrotar esse imperador, porque ou ele vai matar a gente, ou a gente vai matar ele. Voltar a buscar, voltar a orar, voltar a ler a Bíblia. A gente não tá sentindo mais vontade, eu, em particular, não estou sentindo vontade, entendeu? O prazer, a vontade, o desejo que eu sentia antes. Nossa, tem um contraste muito gritante entre como eu li a Bíblia antes e como eu tô lendo a Bíblia agora. Trabalho, cansaço, coisas da faculdade, não é desculpa, nada. É desculpa pra dizer, ai, eu tô sem tempo, eu tô muito cansado. Não importa. Não importa, entendeu? Porque, tipo, Jesus, ele é a nossa vida. E a gente tá tratando ele como se ele fosse, sei lá, só uma vitamininha que a gente toma e depois fica bem. Um doce muito maravilhoso, é como se fosse um copão de açaí no verão. Quem é que vai tomar um copão de açaí no inverno? Não é fácil. Só que eu tenho certeza, né, que quando a gente começa a se alimentar mais dele, as outras coisas começam a perder o gosto pra gente, né? E aquilo que a gente, como por exemplo, se a gente estiver se alimentando mais de outras coisas do que de Jesus, quando a gente começa a voltar a se alimentar mais dele, as outras coisas começam a não ter tanta mais graça como antes, né? Agora, nosso prazer é Jesus, entendeu? Nossa fonte ali de felicidade é pra lá que a gente vai, é pra ele que a gente vai, né? Então, eu acho que a gente deveria muito ser, nessa questão aí de lealdade, a gente devia ser bastante como o Zoro. A gente fica tratando muito Jesus como se ele fosse, né? Se ele fosse um remédio na hora que a gente tá precisando. Jesus não é um remédio, entendeu? Ele também não é apenas um médico que a gente só aparece na presença dele quando a gente estiver doente, com um problema de coração. Não, ele não é um cara que a gente recorre só quando a gente tá precisando de ajuda. E eu digo isso por mim, principalmente, que tratar Jesus dessa forma não é adequado. De forma nenhuma, não é adequado. É inaceitável tratar o Rei dos Reis dessa forma. Aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós. É muito... né, a gente só mostra com as nossas ações que a gente não ama ele de verdade. E isso é muito sério, tá bom? Isso é muito sério, gente. Então, vamos tratar de resolver esse negocinho logo? A gente vai conseguir. Agora vai invocar raio. Agora vai invocar raiozinho. Ah, pelo amor de Deus. Acabei de ver uma frase muito interessante que a Big Mom falou. Ela falou assim, seu tolo, você não pense que basta jogar pedras em mim, entendeu? Ou alguma coisa do tipo. A gente não pode tratar o diabo como se ele fosse um cachorro. Não pense que jogar pedrinhas no diabo é suficiente para poder derrotar ele. Não, a gente tem que usar a espada, que é a palavra. Entendeu? A gente tem que usar a espada para poder acabar com a raça dele. Só que a gente precisa ter moral também pra estar segurando essa espada, tá ligado? Uhul! É a hora Super Master Mega Blaster que eu vou mostrar pra vocês esse mangá maravilhoso que eu comprei, galerinha. Ele foi R$34. R$34 eu comprei, acho que foi pela Shopee, se eu não me engano. E, gente,
Muito lindo, maravilhosíssimo. Olha essa capa, gente. Olha isso, mano. Olha essa textura dessas páginas, cara. Muito bom. Gostei muito boa qualidade. Aqui na frente, aqui dentro, os detalhezinhos que eu comentei com vocês, que é alguns detalhes sobre personagens, a identificação dos personagens que aparecem em Wano, no arco de Wano. Talvez não todos, mas os principais, né? Os que aparecem mais. Nossa, gente, eu achei sensacional. Tem coisa pra ler aí a rodo. É demais, muito bonito, muito bonitinho, gente. O Oda caprichou, Oda gênio, eu curti muito esse mangá. Vemos aí uma double folha aí, né? Que ela é juntinha aí, vocês perceberam? Uma folha continua na outra. Muito bom. Aqui nós temos o índice, né? Em que parte que começa, em que parte que termina o mangá. E olha, gente, nossa, olha que da hora, Aurori. Chama o Zoro de Irori. Olha, gente, olha que magnífico. Nossa, que maravilha. Gente, detalhe que eu não tava conseguindo achar esse mangá em lugar nenhum. Eu tava me esforçando totalmente, gente, pra poder achar esse mangá e eu não consegui achar. Tentei procurar no Shopping em diversas lojas, só que o preço estava exorbitante, eu não sei porquê, sendo que o preço de capa dele é R$34. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas graças a Deus eu consegui achar esse mangá maravilhoso. Do nosso lindo, maravilhoso Lufinho. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um modelinho bem diferenciado que eu quis testar aqui no canal e eu acho que deu muito certo, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o recado e lembrando-se que este recado vai ser um lembrete de momento que nós estamos passando e que nós vamos passar por ele, certo? E no final das contas, Deus será grandemente glorificado nas nossas vidas. É isso, gente. Tchauzinho. Fiquem com Deus.